Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4 de janeiro. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens.
Reflexão. No Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, dos versículos 34 ao 44, encontramos-nos diante do banquete da vida. Jesus sacia a multidão faminta. O evangelista São Marcos dá extrema relevância à tradição do sinal da multiplicação dos pães, ao recordá-lo por 2 vezes. Marcos capítulo 6, dos versículos 34 ao 44 e Marcos capítulo 8, dos versículos 1 ao 9. Reunidos com o Mestre ao retornarem da missão, Marcos capítulo 6, dos versículos 7 ao 13, os discípulos são levados por Jesus para um descanso merecido, em um lugar à parte. Marcos capítulo 6, dos versículos 30 ao 33. No entanto, a multidão os vê embarcando, os reconhece, corre e chega antes. Ao desembarcar, Jesus contempla aquela gente e se compadece, porque eram como ovelhas sem pastor. Movido de compaixão, Jesus ensina. Marcos capítulo 6, versículo 34 e alimenta. Marcos capítulo 6, dos versículos 35 ao 44. Jesus é a palavra e pão, mestre e pastor. Ensina como mestre, alimenta como pastor. O modo como Marcos descreve a cena é alusão clara à celebração eucarística. Primeiro, Jesus ensina, mesa da palavra. Menção a Êxodo, capítulo 18, versículo 20. Segundo, Jesus ordena que se sentem em grupos. Arrumação do povo em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, evocando Êxodo, capítulo 18, versículo 21 e 25. Terceiro, sacia a fome. Mesa eucarística, referência a Êxodo, capítulo 16, dos versículos 1 ao 36. Assim entendemos que um povo que se deixa organizar por Jesus e por seus ensinamentos terá sempre alimento e vida em abundância, pois se organizou a partir da fraternidade e da partilha. Mas e quanto a nós? Vimos este mesmo milagre em outros evangelhos, no qual uma criança apresenta 5 pães e 2 peixes, dividindo o que tem, pois a multidão estava com fome e não tinha o que comer. Mas e nós? Será que estamos seguindo o exemplo deste menino e partilhando os nossos bens e dons com os que precisam? Lembremos-nos de que a partir de nossos bens, de nossos dons, por poucos que sejam, Deus pode fazer o milagre. Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.